Meu boa tarde a todos. É com muito prazer que estamos aqui em mais uma reunião da Comissão da Mulher. É um prazer em tê-los todos aqui. E com grande prazer também pelos convidados, Dr. Renato Delova, o advogado, mestre em Direito de Relações Econômicas Internacionais pela PUC São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. Dr. Evandro Alcântara de Souza Aranha, psicólogo, graduado pela Universidade Paulista em bacharelado, licenciatura plena em formação clínica de psicólogo, área de psicologia que atua. Quero agradecer aos convidados aqui e convidá-lo, o Dr. Renato e o Dr. Evandro, para fazer parte da mesa aqui com a gente. Também chamar aqui e agradecer também a presença do Carlão do PT, que faz parte da comissão, e convidar para compor a mesa também o nosso amigo vereador Luiz Rossini. Também teremos a honra de convidar o Dr. Regens Vascon, advogado, para estar aqui na mesa com a gente. Uma cadeira. Cumprimentar aqui e agradecer também o Fagner Ramos, repórter da Rádio Brasil Jovem Pan. Meu muito obrigado. O Marcos Alves Ferreira, vice-presidente da Conseg Taquaral. Muito obrigado também, é um prazer tê-lo aqui. Então, damos início a essa comissão já com objetivos, que já vem sendo tratado já do ano passado. Mas já para adiantar, querendo passar já ao doutor Renato, advogado, doutor Renato Delova, advogado, para estar fazendo seu pronunciamento. Boa tarde a todos, agradeço o convite da vereadora Neuza, pela sua assessora Daniela, os nobres edis que estão aqui conosco, compondo a mesa, aos nossos amigos, advogados, acadêmicos de direito também aqui que nos prestigiam, e demais representantes de comissões sociais que se interessam por um tema que não é um tema para ser utilizado para simplesmente palestras, né? Ou que possam justificar em reuniões quaisquer. É um tema importante que envolve os direitos humanos dessas pessoas. Os direitos humanos não são, na verdade, direitos de presos somente, né? Ou direitos de pessoas que estão aí sendo assoladas por quaisquer problemas econômicos. Os direitos humanos pertencem a todos nós, e quando se trata da mulher, esse ser tão sensível, mais forte, né? Sensibilidade não tem a ver com fraqueza, mas reforça tudo aquilo que ela tem de melhor e de superior. É importante tratarmos aqui aspectos jurídicos acerca das proteções que foram feitas durante o histórico, né? Mundial, globalizado, tudo que foi conquistado pelas mulheres e por pessoas que se preocupam por esses direitos e encontrar uma maneira para que elas continuem a desenvolver suas potencialidades. Então, é um tema que hoje nos movimenta para esse encontro. Obrigado também ao nosso colega palestrante, psicólogo. Naquilo que eu não puder, provavelmente, tratar, nosso amigo doutor vai poder tratar com muito mais tranquilidade nos aspectos mais subjetivos, né? Não só da mulher, como todos nós, ou de uma maneira que a gente possa compreender a mulher. Muito bem, o tema que nós propusemos aqui foi justamente os direitos humanos
e da mulher, né, e a sua proteção internacional. Então, a proteção internacional, veja que, quando se fala em proteção internacional, há uma preocupação geral acerca daquilo que pode ser feito para proteger a mulher, não só o Brasil, no que se refere especialmente à Lei Maria da Penha, que é uma lei conhecida, pelo menos de nome, não sei se as pessoas leem a lei, né, mas pelo menos de nome é bem conhecida, e representa muito, né, de positivo para a mulher, mas é iniciada, infelizmente, por uma negativa, talvez por um esquecimento do próprio Estado, porque alguém deve ficar paraplégico, alguém deve sofrer uma série de agruras para que depois as pessoas possam, de algum modo, parar e tentar reconhecer, né, aquilo que não só a Maria da Penha, como todas as mulheres sofrem todos os dias, né? As mulheres iniciaram essa tentativa de reconhecimento dos seus direitos, né, e da sua dignidade humana desde sempre, especialmente pelos movimentos feministas, alguns mais ortodoxos, né, alguns mais clássicos, alguns mais liberais, mas todas as mulheres nos seus movimentos, que inicialmente são movimentos aparentemente violentos porque cada movimento social deve fazer transparecer a sua força, e às vezes essa violência de mostrar um aspecto organizado das mulheres é importante, no sentido de fazer reconhecer os seus direitos sexuais, os seus direitos reprodutivos, os seus direitos sociais, a sua igualdade econômica, ou a possibilidade da sua igualdade econômica, são temas que hoje, né, dá a impressão de que soa estranho, porque a mulher tem que falar sobre a possibilidade de ter direitos iguais. Mas que, na verdade, falar sobre esse tema é, inicialmente, originariamente, reconhecer a discriminação que se tem em relação a ela, né? É estranho uma mulher falar que também tem direitos econômicos, também tem direitos sociais. É um tema que deveria ter sido já ultrapassado, né? É um tema que deveria ter sido já consignado como algo já reconhecido à mulher, ao seu direito, que compõe a sua personalidade. Mas, infelizmente, ainda hoje, temos que tratar desse tema de modo a fazer com que as pessoas reconheçam definitivamente e sem qualquer dúvida, né, um direito que já faz parte dela. O que talvez tenhamos que tratar, meu caríssimo palestrante, é a possibilidade de outras pessoas reconhecerem o direito da mulher, né? A mulher tem que parar de gritar, não digo que ela deva parar, mas parar de dizer alguma coisa em sua proteção, porque ela já tem esse direito, a sua honra já é garantida, os direitos da personalidade também. O que precisa ser trabalhado é a maneira que as pessoas talvez teriam de iniciar o reconhecimento de um direito que já pertence a ela, né? A honra da mulher já pertence a ela. Então, nenhum outro grupo, ou homens, ou mulheres, ou estados em geral, precisariam atribuir a honra à mulher, mas simplesmente reconhecer o que ela tem. Então, esses movimentos feministas iniciaram especialmente a partir dos direitos sexuais, né? A liberdade que ela tem de poder desenvolver as suas questões sexuais. No segundo momento, também de poder trabalhar as suas questões reprodutivas. Se ela quer ou não reproduzir, de que maneira ela vai reproduzir. A questão do aborto, que não é o tema de hoje, é um tema que se arrasta pelo Congresso há muito tempo, né? Uma pena que quem discute o aborto não são as mulheres, exatamente, né? São os homens. Se tivesse mulheres discutindo, essa questão do aborto teria sido já resolvida. Não me coloco aqui a favor ou contra o aborto, né? Mas eu me refiro ao direito que a mulher tem ao corpo dela e da possibilidade ou não de poder dar à luz a uma pessoa, né? Também. Então, é uma questão que precisamos desenvolver. Por outro lado, esses movimentos feministas iniciaram assim violentamente, deram o seu recado e fizeram com que tanto as mulheres como outras pessoas pudessem reconhecer direitos que há tempos estavam esquecidos. Mas, infelizmente, essas discussões setoriais, né, em determinados locais, sem muita divulgação, não foi tão rapidamente reconhecido. Portanto, essas discussões passaram a ter uma discussão internacional, né, um nível internacional de proteção. Porque as mulheres no Brasil, no Oriente Médio, quaisquer outros lugares, têm a mesma importância, né? Mas, infelizmente,
As mulheres, entre elas, já são diferentes e, quando comparadas aos homens, passam ainda mais a uma maior diferença. E vocês todos sabem, ou devem ter pensado em algum momento, que a diferença não é só da mulher, né? Qualquer coisa que seja diferente no mundo, quaisquer coisas, é alguma coisa que se discute dentro de um temor, né? Tudo que é diferente para nós causa um temor, né? Para você conviver. Quando você vai mudar de trabalho, de emprego, de profissão, causa-se um temor. Quando vai mudar de curso, causa um temor, de disciplina, de professor, de advogado, de representantes aqui no Legislativo, tudo causa um temor. A diferença causa um temor. E ao invés das pessoas tratarem a diferença como igual, né, a tendência dos seres humanos é justamente afastar a diferença, né? Não reconhecer essa diferença. E um dos argumentos para o não reconhecimento dos direitos da mulher e da sua importância social é justamente afastar o reconhecimento da diferença da mulher, né? Historicamente, a mulher sempre foi e sempre será superior ao homem, por diversos motivos, né? Os homens são bastante limitados. Vou falar só por mim. Os colegas que estão aqui são para frente, mas só eu. Os homens são bastante limitados historicamente. A mulher tem uma sensibilidade muito maior, tem uma atuação muito maior, porque todos os direitos que ela alcançou até hoje, ela mantém as suas atividades anteriores sociais e trata de questões novas com a mesma força, né? com o mesmo cuidado, o seu alcance profissional, econômico, as suas discussões sociais, a sua inclusão em diversos setores sociais, as representações políticas, não só políticas, mas de interesses sociais, estão aqui. As mulheres estão formando comissões de discussão e mantêm os seus filhos, cuidam dos filhos, cuidam do filho mais velho, né, que normalmente é o marido ou o companheiro. Eles vão dando trabalho. Então, as mulheres, de um modo geral, elas são superiores. Elas dão à luz, elas sabem exatamente o que é dar à luz a uma outra pessoa, coisa que nós, homens, jamais saberemos. Então, essa superioridade natural da mulher, historicamente, a gente sempre vê a mulher sendo afastada, né? Morta, segregada. Porque quando alguém é superior, né? Quando alguém é diferente, a tendência é que seja realmente colocado de lado. Se ela fosse tão fraca, não causasse nenhum tipo de diferenças assim sociais, provavelmente ninguém estaria preocupado em acorrentá-las, todas elas, né? No direito romano, em setores gregos também, a própria mulher não podia, de certa forma, procurar um homem para suas atividades sexuais. Jamais, né? Primeiro que não era uma pessoa, era um objeto do homem, né? Só o homem poderia buscá-la quando quisesse, em algum momento, ter algum tipo de relação sexual. Mas por quê, senhores? Porque os direitos não são iguais? Não é isso. Porque os homens são bem mais frágeis e bem mais fracos. Imagine a mulher procurá-lo em um momento que ele não está exatamente tão à disposição, né? Para ele é uma vergonha. A mulher pode até fingir, eventualmente. Então vejam, o maior medo do homem em relação à mulher começa nas atividades também sexuais. Não é só uma questão só de inclusão, de profissão, nada disso. Também começa aí. Por isso, nós tínhamos, nos romanos e nos gregos, dificuldades para reconhecer ou autorizar que a mulher pudesse ter esses mesmos direitos sexuais. Veja que você começa a discutir as questões sexuais fisicamente, orgásmicas também, e, por outro lado, os direitos sexuais com quem e como e onde ela poderia se relacionar com pessoas e de que maneira elas poderiam reproduzir, né? E essas discussões sobre sexo e reprodução, ou sexualidade e reprodução, também foi discutida pelos movimentos feministas. Hoje em dia, discutir sobre a mulher também é discutir sobre os conceitos de família, porque o conceito de família se modificou, né? E é diferenciado hoje. Não é só pai, mãe e filhinhos, né? O que une as pessoas em família é justamente essa disposição de manter ou ter a manutenção da família, de trocar ideias, confidências, esforçar um a apoiar o outro. Essa é uma questão familiar. Aqui não estou colocando simplesmente minha posição a favor ou contra as atividades homoafetivas, né? A questão nem é essa. A questão é quando aparece um conceito de família diferente daquele que foi incutido em todos nós também temos diferenças ou dificuldades de reconhecer esse conceito familiar. E também os homoafetivos estão trabalhando, né,
na possibilidade de reconhecimento dos seus direitos. Porque se a nossa diferença ela pode nos desqualificar, então todos nós somos iguais, mas se a nossa diferença desclassifica todos nós, então nós precisamos da igualdade para poder fazer com que todos sejamos iguais. Agora, se nós temos uma igualdade que também tira a sua característica, todos nós somos iguais, mas afasta a característica de cada pessoa, então essa igualdade também será simplesmente uma igualdade formal. Né? A igualdade formal que está na lei, que todos somos iguais, ela não repercute a realidade social. Né? É uma igualdade simplesmente que está na lei ou incutida nas pessoas, de modo a somos iguais, mas não há exatamente nenhum tipo de comportamento que faça com que as pessoas reconheçam a igualdade. Então, com as mulheres temos uma dificuldade em reconhecer, ou essa é a discussão, né? Porque são diferentes e superiores. Em relação aos homoafetivos, também há uma diferença, porque todos nós temos que quase a necessidade de dar apontar o dedo ou dar a sua opinião pessoal sobre o que seja ou não bom para você. Mas o que é bom para você ou para o outro não tem nada a ver justamente com a realidade social. Os movimentos feministas, homofóbicos que acontecem, as discussões de homofobia também existem discussões sobre xenofobia e assim por diante. São discussões de não reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Né? Por outro lado, a mulher ela tem essa proteção não só social, como aparece agora, mas também inicia-se na proteção interna, dentro do seu lar. Né? Existem várias mulheres, diversas mulheres, né, no mundo que são destruídas dentro dos seus lares, não só pela violência, pelo espancamento diário, ou mais de uma vez diariamente, mas também pela violência moral, pelo não reconhecimento dela como ser humano. Né? Então, essa proteção que é interna, que existe uma maior dificuldade, essa proteção interna é a maior dificuldade que temos. Ninguém enxerga exatamente o que acontece todos os dias no seu lar. E não há explicação que justifique a violência contra a mulher, nem dentro dos seus lares. Algumas das explicações ou justificativas que poderiam ser criadas, que também não aceitamos aqui, era por uma questão cultural ou religiosa. Porque as convenções internacionais, que foram normalmente assinadas por estados, que foram, né, signatários sobre a proteção da mulher, prevenir, punir toda a violência contra a mulher, todas essas convenções também tiveram estados que questionaram a sua legitimidade. Por quê? Porque a justificativa cultural ou religiosa me parece, às vezes, ser utilizada para poder justificar o espancamento da mulher. Quando você pega um Bangladesh ou o próprio Egito, eles entendem que essas convenções internacionais de proteção à mulher não representam efetivamente a proteção delas mesmas. Pelo contrário, eles entendem que desrespeitam a cultura deles, ou desrespeitam a religião deles, porque se entende culturalmente que eles são superiores e que as mulheres são submissas. Em vários livros considerados sagrados, nós temos uma descrição não de submissão, porque o homem é a cabeça, isso é que as pessoas leram e mantêm até hoje. O homem não é a cabeça de absolutamente nada. O homem e a mulher formam a família, têm direitos, convivem, dão à luz, criam o filho que será o próximo cidadão. Ou não. Né? Nós temos cidadãos e não cidadãos. Aqueles que estão à margem das preocupações sociais, à margem da realidade e à margem da importância que a mulher tem, né, diante da sociedade. Nós estamos conversando aqui hoje por iniciativa de uma determinada equipe, mas especialmente encabeçada por uma mulher. Nós estamos aqui para endossar e reforçar que as questões religiosas, econômicas e culturais não justificam nenhum tipo de maltrato à mulher. Por outro lado, também não quero discursar, como se fosse uma poesia aqui, que a simples existência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou simplesmente da Declaração Universal, possa justificar a manutenção, a proteção da mulher. Não. Né? Nós temos diversas leis no país e nem todos nós conhecemos, nem
10%. Então, quando alguém fala sobre direito da mulher, alguém imediatamente se manifesta, não, existe lei para isso, estamos discutindo sobre proteger a mulher, mas não tem ninguém efetivamente atuando, né, ou respeitando no dia a dia a mulher ou uma outra pessoa. Por que esses programas do BBB fazem tanto sucesso no mundo e aqui no país? Porque todos nós entendemos que podemos meter o bedelho na vida do outro, ou decidir a vida do outro, né? Sairá ou não? Né? Quem vai para o paredão? E a gente faz isso todos os dias com homens e mulheres, diferentes economicamente, porque o racismo é uma discussão atual, que agora viramos macacos, né? E as pessoas vão resolvendo essas questões com rótulos, mas não efetivamente com comportamento. O seu comportamento na sua casa, com a mulher, com a sua mãe, com seus filhos, com as pessoas que você vê todos os dias, esse comportamento tranquilo, natural, de cortesia, é o início de uma proteção de todos os direitos humanos, inclusive da mulher, né? Não temos aqui uma necessidade de citar uma série de convenções internacionais, apesar de existirem, como se elas por si só pudessem proteger direitos aqui das mulheres. Pelo contrário, o nosso comportamento cortês e honesto, é um comportamento de reconhecimento da diferença do outro, não por interesses, nenhum interesse jurídico, político, assistencialista, não há interesse em tratar o outro com a dignidade, com o respeito que ele merece. Porque as pessoas, no geral, e os países em geral, têm, todos eles, um direito de trabalhar a sua economia, um direito de trabalhar a sua religião, a sua cultura dentro dos seus estados. Isso nós chamamos de autodeterminação dos povos, né? A autodeterminação é essa liberdade que um determinado povo tem de poder trabalhar da maneira que pretende dentro dos seus fundamentos econômicos, religiosos, mas nenhum deles, ainda que dentro da autodeterminação, nenhuma atuação dessa poderia justificar a exclusão ou desrespeito à mulher, a discriminação à mulher. E nós não queremos mulheres paraplégicas, novamente, outras mulheres paraplégicas, por falta de uma atuação estatal, e quando me refiro à atuação estatal, é a atuação sua e minha, porque o Estado não é um boneco que aparece por aí, né? Nós somos o Estado, nós somos a sociedade, nós devemos fazer. A comissão permanente aqui, provavelmente, ela não é uma representação da Casa Legislativa Municipal só, né? Ela é composta por pessoas que dão ideias, que chamam para discutir, para poder tornar natural aquilo que é o respeito pela mulher. Em qualquer setor que nós encontrarmos uma diferença, seja pela mulher ou pelas suas opções sexuais, essa diferença deve ser respeitada. Quando eu falo respeitada e também reconhecida, não quer dizer que você deva ou não concordar. Porque você concordando ou não, não importa. Você simplesmente deve respeitar a diferença. E a mulher, ela é diferente, ainda bem que é diferente de nós, né? Se fosse igual a mim, ia ser meio complicado, né? É preferível que elas sejam bem diferentes, porque elas representam algo mais, né? Elas têm alguma coisa a mais, né? Sempre falo nas aulas de direito de família que a própria palavra matrimônio, que é o casamento, começa com matri, né? Se te perguntar quem é que segura o casamento, é matri. Algum homem segura o casamento. Não precisa nem falar, viu, pessoal? Vai que senão dá problema aí depois. Matrimônio, a origem é a mulher segura, a mulher percebe o que precisa fazer, o que não, o que está difícil, ela é sensível para isso. O homem não, né? Tô trabalhando, trazendo as coisas para casa, você me enche o saco, o patrão está enchendo o saco lá em casa, lá no trabalho. Por isso que ele traz o bem, o patrimônio. Tem que trazer o patrimônio mesmo para casa e deixar a mulher cuidar, menos cartão de crédito, né? Então existe, do ponto de vista até da semântica das palavras, você tem incutido um preconceito, né? Mas, ao mesmo tempo, representa a importância. A mulher sustenta a família, sempre vai sustentar. O homem vem aprendendo também com isso, a lavar sua louça, suas roupas, a ouvir a mulher, a falar alguma coisa que interessa, e ver que ele é muito mais do que simplesmente um acolhedor ou ele traz determinados objetos. Não, ele não é essa pessoa, ele pode ser mais que isso, né? E quando ele passa a ser mais que isso, essa atuação dele natural
simples com um e outro, faz com que essa questão de reconhecimento da mulher seja mais tranquila. O reconhecimento dos direitos da mulher não é feito por discursos, mas por comportamentos, né? Por atuações. É muito mais simples do que a gente aguarda. Eu separei aqui o seguinte, nós tivemos essa Declaração Universal a partir de 1948, né? E a guerra foi uma destruição dos direitos humanos. Portanto, o pós-guerra precisaria ser um momento em que a gente reconstruísse os direitos humanos, também das mulheres. Então, muitas das convenções, né, iniciaram, discussões para as convenções iniciaram, para que os direitos fossem reconhecidos internacionalmente. Quando a nossa amiga Maria da Penha passou por um problema com o marido, aos 38 anos, ficando paraplégica, né, e já tinha sido espancada muitas vezes pelo seu marido, que 19 anos depois foi preso, né, na Paraíba, nós tivemos uma série de discussões e a Maria da Penha, em conjunto, né, com determinados grupos do Brasil, fizeram as petições à Corte Interamericana de Direitos Humanos e fizeram reconhecimento, a partir da Corte, de que o Brasil precisava acelerar no judiciário decisões a favor das mulheres, né, que pudessem, de algum modo, dar efetividade às suas decisões judiciais. Porque as decisões judiciais no país, elas são morosas. E quando elas aparecem, elas nem sempre representam aquilo que é justiça. Porque depois de 20 ou 30 anos, você ter um reconhecimento do Estado ou do Poder Judiciário sobre um direito que você tinha 30 atrás, você não é a mesma pessoa de 30 anos atrás. Né? O que você passou por 30 anos, agruras, tudo aquilo que você passa por 30 aguardando uma decisão do Judiciário, que muitas vezes nem sabe quem é você. Se num caso como o da Maria da Penha, né, sendo espancada diariamente, né, eletrocutada, e até que acabou com a sua paraplegia, é ruim nós termos assim, uma figura feminina dessa que possa representar a Lei Maria da Penha. Quer dizer, alguém que sofreu abuso, que sofreu discriminação e todo tipo de violência, para depois a sociedade, de algum modo, falar, puxa, agora temos a Maria da Penha. Porque antes da Maria da Penha, em 2006 reconhecida, em 2003, as notificações compulsórias, essa lei, ela foi também adotada pelo Brasil. Então, todo mundo que chegar a um posto de saúde, delegacia, qualquer coisa, qualquer tipo de violência, a notificação deveria ser compulsória para que pudesse ser investigada aquela atuação, né? O porquê da mulher estar daquele modo, daquela maneira. Veja, essas discussões são gerais, políticas, né? De certa maneira. Só que no direito de família, nas varas de família no país, às vezes nós chegamos com uma mulher espancada, excelência, a mulher está espancada, precisa de uma separação de corpos, precisa de um deferimento. Porque se a mulher apanha, toma uma surra em casa e sai, ninguém vai se preocupar com a violência exatamente que ela sofreu, mas com o abandono do lar. Né? O cara é tão monstruoso que fala, não, é o abandono de lar, né? Ela não tem nenhuma autorização de abandonar o lar. Então, mesmo demonstrando a violência fisicamente, o judiciário já tem dificuldade, às vezes, em poder deferir determinadas medidas para proteger os direitos humanos dela, dos filhos, que, de certa forma, são envolvidos indiretamente. E aí você não consegue nem autorizar que a mulher saia, como é que a gente vai aguardar que o próprio criminoso possa ter o seu julgamento ou a avaliação do seu ato de uma maneira mais eficaz, né? Lógico, teremos uma série de dificuldades. A Lei Maria da Penha, aqui, em 2006, anotei para vocês, ela tem sete princípios, né? Porque depois dessa discussão mundial, quando a Lei da Maria da Penha acaba funcionando no país, ela traz 7 princípios. Né? O primeiro é mudança de paradigma no enfrentamento da violência contra a mulher. Qual é o paradigma, né, para poder enfrentar, então, a violência contra a mulher? O que nós precisaríamos? Precisaríamos, primeiro, nos reconhecer como seres humanos, todos nós. Né? E ser cordial todo momento, com todas as pessoas. Mas qual é o paradigma aqui? Nós precisamos ter diversas ações, não só utilizar, mas diversas ações para proteger a mulher. Então, você tem medidas protetivas que estão nessa lei. Você fala assim, tá bom, então se o enfrentamento aqui da violência contra a mulher agora tem algumas coisas a mais, bom, tem uma coisa a mais, sim. Medidas protetivas que são eficazes contra o homem, aquele violento. Né? E por que existe esse tipo de lei no país e um paradigma como esse?
Porque a nossa sociedade é uma sociedade violenta, é uma sociedade monstruosa. Quando você discute o Estatuto da Criança, quando você discute a proteção dos idosos, quando você precisa de lei para proteger a mulher e assim por diante, é porque nós reconhecemos que a sociedade é uma sociedade violenta. Não é uma sociedade tranquila. Quando você tem diversas leis para proteger direitos humanos mais básicos, nós não estamos numa sociedade tranquila. Não estamos. Quando nós precisamos colocar na Constituição Federal que nós somos direitos à vida, o ser humano trabalha, então, na lei que ele tem direito à vida. Ele precisa escrever isso. Nós estamos diante de um problema sério, porque o país é marginalizado, é um país pobre, é um país violento, mas tem muitas outras coisas positivas que o país também é. E aí nós contamos com todos nós aqui presentes, nossos amigos, para que nos seus atos mais simples, nos seus comportamentos mais simples, possam, de algum modo, fazer o reconhecimento da diferença do outro, especialmente em relação à mulher, né? A nossa musa inspiradora. Eu escrevo poesias também, não precisa estar tão triste, mas sempre pensando na mulher. Às vezes qualquer uma delas, né? Porque serve como inspiração? Porque ela é muito mais, muito maior, muito mais complexa, muito mais intensa. E aí nós ficamos discutindo a questão da lei como um paradigma de como defender a mulher. Defender a mulher é você atuar, né? Você denunciar quem faz. Nós temos dificuldade em pagar pensão para o filho. E aí nós queremos justificar o porquê não pagamos pensão para o filho? Não tem justificativa. Se nem para o filho você está dando pensão, para a mulher então, porque às vezes com ódio dela não quer pagar pensão, não tem justificativa, né? Então nós temos alguns atos monstruosos e insanos que nós precisamos trabalhar. E isso não ocorre só com pessoas que não têm uma instrução. Ocorre muito mais com pessoas que têm instrução e essas são mais difíceis de lidar. Porque elas sabem tudo, elas têm diplomas, mais de um diploma. Como elas não saberiam lidar com uma situação familiar? Mentira, né? Mentira. Em todos os setores nós temos essa discriminação. O segundo aspecto colocado na Maria da Penha é a incorporação da ótica preventiva, integrada e multidisciplinar. Advogados, psicólogos, assistentes sociais, políticos, professores, pessoas, no geral, são importantes para poder avaliar essas questões de proteção à mulher. E a ótica é preventiva. Falava há pouco com a nossa nobre vereadora que quando você vê uma passarela de algum lugar, em algum lugar, ou uma lombada, muitos cadáveres já estiveram ali, antes da lombada. Ninguém coloca uma lombada para prevenir, de repente, que alguém se machuque. E aí pedidos que parecem os de sempre, feitos às vezes pela Casa Legislativa, precisa de uma lombada em tal lugar, precisa de uma passarela. Depois da morte de crianças e idosos, e homens e mulheres, a gente vai lá e coloca uma lombada. Quer dizer, não há prevenção. Ninguém contrata advogado antes do problema, mas só depois que estourou, né? Ninguém vota para alguém para continuidade de um projeto. Pelo contrário, porque às vezes tem interesses pessoais e acha que pode, de repente, reproduzir no seu político alguma coisa para ele. Na verdade, a representação é para todos nós, né? Então, sempre deve acontecer alguma coisa ruim para que depois se resolva. Fala, o Delova não deveria vir hoje aqui. Quer dizer, já aconteceu uma coisa ruim. Eu preciso vir aqui para não ser chamado depois, de novo, né? Coisa estranha. O terceiro aspecto é fortalecimento da ótica repressiva também, né? Você tem que ser repressivo. A medida protetiva é repressiva, não tem conversa. Nós temos muita conversa hoje, muita conversinha. Tem que ver. Não tem como a gente resolver isso aí? Não, senhor. Não tem como resolver. Você vai lá, cumpre o que tem que cumprir, sofre o que tem que sofrer e deve indenizar. Porque quando a nossa amiga Maria da Penha sofreu aqui, e aí depois vem a Lei Maria da Penha, a própria Convenção Internacional de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos, diz para o Brasil, tem que fazer indenizar. Foi uma recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma recomendação. Brasil, condena logo, resolve os outros casos, porque tem muitos casos no mundo que não chegou nem a juízo. Faz pagar. A demora judiciária tem que receber, a pessoa também tem que receber. Bom, isso aí já foi esquecido, né? A gente está aguardando pelo menos uma condenação. Não me refiro às mulheres ou homens que aceitam um ao outro quando se agridem mutuamente.
Aí uma outra questão. Aí cada um faz o que tem que fazer, o que acha correto. Mas no que se refere à proteção dela, nós precisamos aqui de uma ótica repressiva. A harmonização, outro aspecto. A harmonização com a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher do Belém do Pará. Que a Convenção do Belém do Pará, ela normalmente trouxe aqui uma série de discussões, em 93, também para proteger a mulher. Em seguida, consolidar ou a consolidação de um conceito ampliado de família e visibilidade ao direito à livre orientação sexual. As mulheres que moram juntas, homoafetivas, têm direito uma e outra? As mulheres moram juntas, são conviventes. Será que se uma bater na outra, poderia, de certa forma, também representar em juízo? Não vou nem perguntar dos rapazes que moram juntos, porque é o mais difícil. Mas as mulheres que moram juntas, será que poderiam, de alguma forma, também ter essa proteção? Sim. Em quaisquer setores, dentro de qualquer relação sexual, né, ou de opção, ou de convivência, elas terão disso. Uma mulher bater na outra, vai poder representar. Não tem problema. Né? Essa homoafetividade aqui, senhores, quando nós falamos mulheres moram juntas, ou homens moram juntos, a questão nem é sexual. A questão é afetiva. Né? O que vincula todos nós é a afetividade. A gente não escolhe o outro pela questão sexual. E se escolhe, não interessa a nós aqui a fazer qualquer tipo de comentário. Olha, como que é o sexo do homoafetivo? É da mesma maneira que o hétero. Se é que há algum tipo de relação sexual. Né? A questão é afetiva. E a afetividade é um direito personalíssimo. E nenhum de nós aqui dá nenhum tipo de opinião sobre isso. Então, questões muito simples, todos nós estamos apontando, dando opiniões. Todos nós, todos. Como a gente vai discutir uma proteção da mulher, que é uma questão muito maior? Para discutir uma questão como essa, todos nós precisamos melhorar, corrigir, né? Quebrar preconceitos. Porque o racismo, preconceito, xenofobia, o nazismo, tudo isso advém da violência do homem. A violência, como eu dizia também há pouco, a violência não é essa de paraplegia, de atropelamento, de tiros, de facadas. Isso aí é uma consequência já. A violência é muito tênue. Né? A origem da violência é tênue. Todos nós, em algum momento, se nós pensarmos do que nós fizemos ontem, ou pensamos ontem, efetivamente, sempre tem alguma coisa ruim em nós. Né? Porque nós somos ruins. Nós somos. Porque isso serve para o outro, para aquele. Nós precisamos trabalhar todos os dias para sermos melhores. Nós temos inclinações. Nós temos livre-arbítrio de escolher entre bem e mal. Ninguém nasce bonzinho ou malzinho só. Nós precisamos escolher a todo momento o que fazer. Né? O que você faria em determinado caso? Porque vem as perguntas. Mas e se a mulher matar seu filho? Né? E se o estuprador estuprar sua filha? É uma outra discussão que a gente não fará aqui. Né? São questões de exceção. Né? Nós precisamos de um trato bem tranquilo. Acho que respeitar as mulheres é tranquilo. Não tem alguma dificuldade? Não existe. Mas, caso alguém não respeite, ou algum Estado não respeite, nós temos leis nacionais e internacionais que protegem. E os direitos humanos, ele faz parte de um direito internacional acima de todas as soberanias. De todas. A última discussão no Oriente Médio foi que uma mulher que acharam que ela olhou um homem casado, então enterraram ela pela metade e todos vinham apedrejá-la. Né? Teve um caso, um incidente internacional, todos discutindo sobre isso. No final ela foi apedrejada mesmo e morreu. Né? Quer dizer, mas que você então vai proteger a soberania de um Estado, a autodeterminação de um Estado, que coloca a mulher enterrada pela metade, é apedrejada porque talvez tenha olhado um outro homem, é isso? Né? Não, isso não dá para proteger. De nenhum ângulo dá para proteger. Por isso que o direito internacional, especialmente no que se refere aos direitos humanos, poderão interferir na soberania dos Estados, no mundo todo. É Guiné-Bissau, é o Egito, é a Arábia, não importa. Eles poderão sofrer, sim, uma intervenção mundial. Para que eles também possam reconhecer que a mulher é um ser humano gracioso e precisa ser protegido. Não poderia nem falar protegido mais, mas respeitados. Né? Porque elas são fortes o suficiente. Né? Suficientemente.
E o último temos aqui, estimulam a criação de bancos de dados e estatísticas, que é um outro problema nosso, social. Nós esquecemos efetivamente o que acontece, né, com políticos, com os agressores, a gente sempre esquece. Inclusive as coisas boas, nós também esquecemos. Como é que resolve? Alguém está trabalhando? Vamos manter. Alguém bateu? É violento? Está no banco de dados. Tem estatística sobre isso. Para saber em quais setores são mais violentos, como o Estado pode intervir naqueles setores, quais são essas pessoas e quantas vezes aconteceu. Né? Quer dizer, você consegue, dentro desses aspectos aqui, os 7, pelo menos, princípios da Maria da Penha, descobrir uma maneira para poder proteger a mulher. Né? E tem que ser efetivo isso. Efetivo. E o nosso comportamento natural de respeito seria o suficiente. Né? Agradeço a oportunidade aqui à nossa vereadora, aos colegas e aos nossos convidados. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço muito, foi muito prestativa, com certeza esta grande fala sua é de alta relevância, as suas palavras, com toda certeza. Quero aqui também agradecer a Sandra, coordenadora técnica do Ação Mulher e Família, SOS. Meu muito obrigado. A Alessandra Germano, assessora do vereador Marcos Bernadelli, também aqui, muito obrigado. E querendo passar também a palavra para o nosso querido amigo Evandro Alcântara, psicólogo. Muito obrigada. Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, a nossa querida vereadora, dona Neuza, a Daniela, que tão carinhosamente me ligou para fazer o convite. Quero parabenizar o Dr. Renato, que brilhantemente colocou questões onde o direito e a psicologia andam de mãos dadas, né? E hoje eu gostaria de me dirigir a tão distinta plateia para falar de uma coisa que, se as mulheres soubessem, elas teriam mais propriedade, o poder da influência que elas têm na organização do mundo, né? O Dr. Renato começou falando um pouquinho das questões desde lá da Grécia, né, da cultura greco-romana. A mulher tem um poder que, se ela tivesse noção hoje, o mundo estaria melhor. Porque a mulher, mesmo quando ela era presa lá na cultura greco-romana, hoje a gente tem uma realidade mais voltada para a cultura judaico-cristã, ela tinha a criação, ela era prisioneira do Estado, do marido, enfim, mas era ela quem dava a instrução, é ela quem tinha a capacidade de introjetar coisas dentro dos homens, né? Porque é ela que mandava. No mundo todo, quando nós observamos a função da mulher, as mulheres ainda não descobriram o quanto elas são poderosas. Que pena, porque a mulher, eu acredito que Deus criou a mulher não só para embelezar o mundo, mas para nos ensinar, nós homens, a termos uma vida mais saborosa, mais gostosa. Prova disso é que realmente a biologia, doutor Renato, o que o senhor estava falando, a mulher mais forte, é verdade. A biologia, por exemplo, prova que a mulher tem maior resistência à dor, por exemplo. O homem quebra uma unha, passa 3 dias na UTI. A mulher acaba de ter um filho, dar à luz, ela está pensando na casa, pensando no marido, cuidando, organizando. O que acontece é que o pensamento masculino ele é muito linear, é início, meio e fim. Então ele é muito simplório, muito simplista, né? Início, meio e fim. O pensamento feminino ele é mais cíclico. Então a mulher dá volta, dá volta, dá volta, dá volta. Ela consegue ver detalhes. Se você perguntar para um homem, né? Vai o marido e a esposa, o namorado, namorada,
vai um casal a um casamento. Se você perguntar pro homem o que ele viu do casamento, o que ele achou, ele fala, nossa, tava legal. Se você perguntar para uma mulher, ela sabe até a cor do celofane do docinho que estava sendo servido. Ela sabe da onde veio a pedraria do vestido, né? Por quê? Porque a mulher tem essa capacidade. Então, ao longo do tempo, a gente percebe que a mulher, às vezes, inclusive por uma questão de interesse até masculino, né, de reprimir o mais forte e tal, ela não entendeu o lugar dela no mundo ainda. E é um lugar de destaque, é um lugar importante. Quando o Dr. Renato fala da questão dos direitos, uma coisa que eu até notei e eu acho muito bacana, é que o problema do outro, então, é também meu. Nem que seja por uma questão de interesse próprio, porque amanhã a vítima posso ser eu também. Né? Tem um pensamento Yiddish, né, um pensamento judaico, que diz que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Porque dentro de cada um de nós habita um universo de possibilidades. E a mulher, ela, mais do que um universo de possibilidades, ela sabe o que fazer com essas possibilidades. Haja visto que, independente da classe social, a mulher ela consegue, por exemplo, a dona de casa, mesmo sem estudo, ela consegue fazer uma mágica com o orçamento, seja ele qual for, que para ver economista que consiga, né, dar conta daquilo. Quando a mulher ela entende esse poder dela e ela, por exemplo, monta um pequeno negócio, um pequeno comércio no bairro, enfim, ela sai ela sai daquele mundo para ela se ver melhor, ela faz milagres. Que a pessoa fala assim, mas como é que ela conseguiu com tão pouco fazer tanto? Né? Só as mulheres sabem. Os homens, eles sempre lutam por recursos. Não, precisa de mais orçamento, precisa disso, precisa daquilo. As mulheres falam, bom, eu tenho isso, então tá. Com isso eu tenho que fazer, eu tenho que dar meu jeito. E é interessante que, às vezes, o recurso é limitado, mas não falta nada. E ela ainda dá um jeito de guardar alguma coisinha para fazer uma reforma, para o fim do ano, para alguma coisa. É a forma da estrutura do pensamento. Né? As mulheres precisam entender esse poder gigantesco. Mas o que acontece é que, como por muitos séculos, por milênios, o mundo foi regido pelos homens, hoje em dia nós vivemos a era da pressa, a era da concorrência, a era da exatidão, a era da excelência, a era de brinquedos muito masculinos. E as mulheres, às vezes, elas caem nessa conversa fiada de que elas têm que comprar essa conversa. E elas não param para entender que o parar é o primeiro caminho, é o primeiro passo para a gente seguir em frente. Por que na Revolução Francesa, quando as semanas... Alguém deu a brilhante sugestão de ter semanas de 14 dias, as pessoas morriam tão cedo. Porque não paravam. Né? Os animais, a biologia explica uma outra coisa interessante, até um pouco voltado para a parte de zootecnia. Os animais com uma respiração mais forte, né, vivem menos. O cachorro vive 15 anos, por aí, né? Uma tartaruga, uns 150. Por quê? Porque a forma de levar a vida. As pessoas, geralmente, que têm uma longevidade maior, geralmente são aquelas pessoas que também entenderam e desfrutaram a sabedoria. Então, elas sabem fazer pausas. Eu lembro quando era menino, eu estudei um pouco de música, e uma coisa que eu achava interessante é que as notas que eram tocadas, por exemplo, no teclado do piano, elas tinham os mesmos valores das pausas. E pausa é uma lacuna. Daí eu falava, mas como é que pode ter o mesmo valor, um nada e um tudo? Até que eu aprendi que a pausa tem um valor, sim.
a pausa interna. Quando o ser humano para pensar, ele consegue se reorganizar. Nós falamos aqui muito da importância da voz da mulher, da voz do ser humano. Deus, quando criou o ser humano, ele nos deu 2 poderes que nos aproximam, pelo menos para a gente entender o que é a divindade. Um é a palavra, porque nós criamos muita coisa com a palavra. Quando você diz eu te amo, você criou alguma coisa. Quando você diz eu te odeio, você também criou alguma coisa. E outro é a questão da sexualidade, onde você cria um ser à sua imagem e semelhança. Então você tem um poder e, sabendo utilizar bem, né, você faz um bem muito grande a si mesmo, à sociedade, e você faz um bem maior para os monumentos que você vai deixar, para a herança que você vai deixar daqui para frente. É fundamental. Desde dos primórdios da civilização, o homem tenta não ser esquecido. Então ele tenta erigir grandes monumentos, grandes construções. Olha aí as pirâmides. Olha aí, mesmo a Torre Eiffel, olha o Cristo Redentor. Tentam erigir grandes ícones. Mas, por incrível que pareça, os maiores ícones da história humana são aqueles que não são feitos de pedra, de ouro ou de areia. Estão justamente no subjetivo, não no concreto. Quem é que não se lembra de uma Madre Teresa de Calcutá, da própria pessoa de Cristo, enfim, de várias pessoas que foram importantes? Um professor que passou pela tua vida e te ensinou. Cada um aqui, cada pessoa, com certeza se lembra de um parente, de alguém que, mesmo tendo mudado, falecido, passado pela vida, ainda hoje erigiu dentro de você, ergueu dentro de você um monumento o qual ele nunca vai ser esquecido. E na humanidade igual. A mulher, ela buscou essa questão por muito tempo, imposta pelos homens, da pressa, da excelência, e ela se esqueceu de olhar, às vezes, para ela mesma e ver que ela já era tudo isso. Ela não precisava buscar tanto. Outro dia eu estava vendo um artigo sobre uma rede famosa de hotéis e que, em determinado momento, eles estavam numa situação muito delicada, inclusive financeiramente, então eles tomaram uma decisão. Precisamos colocar uma mulher no comando. Ela não só tirou do buraco, mas como ela fez ficar rentável. Sabe por quê? Pelos detalhes. Uma das primeiras coisas que ela observou era o tratamento. O tratamento era extremamente técnico. E ela observava, ela disse, as pessoas não querem ser tratadas como um número, elas querem ser chamadas pelo nome. Então ela mudou totalmente a visão da empresa. Quando nós falamos das diferenças, uma das coisas até que o Dr. Renato falou é a diferença, nós temos que parar de ver a diferença como uma ameaça e passar a ver a diferença como uma possibilidade de convivência harmônica. E é extremamente possível, a partir do momento que nós temos a vontade para que isso aconteça. Uma coisa interessante é que no consultório, na vida da gente, a gente percebe que muitas mulheres são destruídas devido ao peso da palavra, da mão do homem, porque daí ela acaba se desvalorizando. Então ela se vê alguém destituído de um valor e é uma grande mentira, é uma grande falácia, porque por isso que a importância dela entender, dela olhar. Por isso que eu comecei dizendo, ai, se as mulheres entendessem o poder que elas têm. E às vezes elas ficam acorrentadas, porque a pior agressão que eu acho que uma mulher pode sofrer não é necessariamente... A física é uma coisa horrível, né? A agressão sexual é uma coisa terrível, mas a agressão psicológica, porque é um grilhão que
leva muito tempo para ela cortar. E às vezes leva uma vida toda. Hoje nós estamos aqui em 2014, falando, né, com milhares de anos de civilização, e realmente o ser humano, como natureza, nós somos bárbaros. Nós somos bárbaros. A gente sempre gostou da violência, só que é feio falar isso. Então nós justificamos a violência, muitas vezes chamando a violência de tava de cabeça quente, tava isso, tava aquilo, doenças que o povo vê no final de semana em algum documentário e depois na segunda-feira justifica, né? Ou diz, não, é que a gente tem uma parte natural, né? E a gente tira da gente a responsabilidade. A responsabilidade. Uma das coisas mais destruidoras que eu observo, que é colocada, jogada em cima das mulheres, é a questão da culpa. Principalmente na questão de relacionamentos. E isso faz com que ela nunca tenha tempo para ela mesma. Ela sente culpa por não dar atenção para o filho, ela sente culpa por, às vezes, encerrar um relacionamento, ela sente culpa por não contribuir mais, ela sente culpa por tanta coisa. E a culpa é uma coisa tão inútil, né? Para que serve a culpa? Serve para nada. A vida, ela deve ter a sua responsabilidade. Qual é a diferença de culpa e responsabilidade? É simples. A culpa é uma coisa que te faz patinar. Ela te aprisiona e ela não te dá soluções. A responsabilidade, ela te dá uma postura frente àquilo que você fez. Então, a responsabilidade faz com que você ande, com que você vá mais para frente. Exemplo disso, por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que um rapaz encontra uma moça numa festa, alguma coisa, tem um affair, daqui uns 2, 3 meses ela bate na porta dele e diz assim, estou grávida. A pessoa que usa a culpa, o que faz? Ele fala, nossa, acabou minha vida e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. De repente acaba até casando. E a vida fica um inferno, né? Daqui a pouco tempo, com certeza, eles estão procurando um advogado lá, falando, doutor, olha aí, né? Né? Precisamos separar. A responsabilidade, por exemplo, o cara saiu, tal, aprontou, a moça bate, falou, tô grávida. Ele diz, olha, então tá bom. Eu nem te conheço direito, mas vamos fazer o que é certo. Seu filho é meu, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Vamos regulamentar a pensão de alimentos, visitas, mas não vamos ficar fazendo de conta. Não vou mentir para você dizendo que foi uma loucura. É minha responsabilidade. Aí a vida andou. Você resolveu o caso. Você assumiu a sua postura frente às coisas. A culpa, ela é, nesse tanto, extremamente inútil. A responsabilidade te faz ter uma reflexão sobre as coisas da vida. E as coisas da vida são muito simples. É por isso que, quando nós falamos do pensamento homem-mulher, a gente precisa compreender os universos. Uma das coisas que mais atrapalham é que as mulheres, geralmente, elas acabam se comparando. E nessa comparação, muitas vezes, elas têm uma rixa ou elas têm um olhar muito visceral para a coisa. O pensamento masculino é um pouco mais simples. Na verdade, muito mais simples, né? Por exemplo, a mulher ela, dentro de algum pensamento, ela acha que o homem tem poder de leitura mental. O homem, às vezes, não consegue achar um endereço. Como é que ele pode ter poder de leitura mental? Né? Então, a mulher ela acha que o marido vai entender o que ela vai falar. Às vezes, ela precisa desenhar. Entendeu? Porque não adianta só explicar. Então, ela diz assim, olha, tem uma padaria aqui. Na cabeça do homem, olha que legal, né? Do lado direito tem uma padaria. Ele fala, tá bom. Passa outra, ele fala, olha, outra padaria. O marido, tá bom. Na 20ª padaria,
ele fala, puxa, será que minha mulher quer abrir alguma coisa, né? Alguma coisa do ramo, né? Quando esse cara chega em casa, qual a primeira coisa que ele pergunta pra mulher? Tem pão aqui em casa pra gente comer? A mulher dá um pulo de 1 metro de altura e fala, nós passamos por 1 milhão de padarias, você não parou? Na verdade, ela queria dizer o quê? Quando ela disse que é a primeira padaria. Ela quer dizer assim, vamos parar, vamos comprar pão, queijo, não sei o que, sei lá. O homem entendeu o quê? Literalmente. E só. Então, nós estamos na era da comunicação, mas é a era onde nós menos nos entendemos. A gente tem tantas redes sociais, tem tanta coisa, tal, mas a gente perdeu muito o contato de nós com nós mesmos e de nós com o outro. Antigamente você tinha que telefonar ou ir pessoalmente. Antigamente você, às vezes, e antes disso, pouquinho, você tinha que, às vezes, você ia fazer um telefonema para São Paulo, você ligava para a telefonista e falava, eu quero ligar no número tal. A telefonista falava, olha, daqui 3 horas eu toco aí que vai estar pronto. Então era mais fácil ir até lá do que esperar. Então, hoje, com essa questão digital, essa questão toda, nós perdemos uma coisa poderosa, que é a questão do quê? Do olhar nos olhos, do sentir. Então, nós fomos nos perdendo em nós mesmos. E o interessante é que essas coisas não são ruins, elas foram criadas para ganhar tempo. Antigamente você ia pegar um dinheiro no banco, levava meia hora, porque você fazia um cheque, levava para o cara conferir, ele via a assinatura. Hoje você vai em segundos, tem drive-thru, né? Caixa eletrônico, tudo quanto é lugar, né? E todo mundo reclama o quê? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Nós vivemos numa mentalidade muito corrida. E isso é um pouco da invenção, é muito da invenção masculina. Porque a visão masculina é simplista mesmo. Para o homem, 1 mais 1 é 2. Para a mulher, depende. Depende de onde vem e para que serve, né? Então, certas coisas funcionam assim. A mulher, ela não precisa querer assumir o lugar dos homens. Até porque seria uma desonra para ela mesma. Porque o lugar que a natureza, que Deus criou para ela, já é o suficiente, já é bom o suficiente para ela se desenvolver em todas as esferas. Quando nós vemos pesquisas em que muitas famílias são sustentadas por mulheres, e que as mulheres desenvolvem, e que estudam mais, inclusive, a gente vê muitas mulheres frequentando os bancos universitários, as cadeiras universitárias, às vezes até depois que já criaram os filhos casaram, elas estão indo em busca. A mulher tem isso. O homem não. O homem tem um problema. O homem, ele não sabe muitas vezes o que fazer com ele mesmo, tanto que ele aposenta, ele não tem a mínima ideia do que fazer. A mulher aposenta, ela faz tanta coisa, ela faz hidroginástica, ela faz pilates, ela faz um monte de coisa, ela faz voluntariado, inclusive coisas que ela já fazia enquanto ela trabalhava. O homem aposenta, ele fala, meu Deus, agora lascou, o que eu vou fazer? Até esperar domingo chegar, porque é quando tem jogo ou alguma coisa. Por isso que às vezes o homem morre antes. Ele vai pro bar. E depois ele vai, às vezes, pro bar justamente para encontrar meia dúzia também que não sabe o que fazer. E aí cria-se, né, uma série de problemas, né? Tanto que alguns dos maus hábitos foram inseridos justamente, né, pelo homem, inclusive para demonstrar força, demonstrar o poder. Né? Na cultura greco-romana, as mulheres, por exemplo, os homens, quando competiam ali, na questão das Olimpíadas e tal, era só para eles. Né? O Dr. Renato até falou da questão sexual e tal, e é verdade. Eles não deixavam a mulher ir lá, porque vai que ela compara. Né? É meio implícito isso daí. Né? A questão do homem exercer a sua vontade sobre a mulher na questão sexual tem esse histórico mesmo, porque o homem não pode falhar. E aí a mulher, ouvindo isso, ela introjetou que ela também não pode falhar.
e se esqueceu que o quão importante é para a construção do ser o erro. Ai de nós se não existisse erro, se nós fôssemos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, o mundo simplesmente não serviria para nada. Nós aprendemos de mãos dadas. O Portinari dizia uma coisa, que nós só permanecemos de pé porque somos como quando a gente é como mourão de fazenda, um do lado do outro e unidos. Aí dá para ficar de pé. Aí dá para passar chuva, passar um monte de coisa, e aí nós delimitamos, né, a questão até do nosso perímetro. A mulher tem o poder de iluminar o mundo. E às vezes ela não exerce isso, porque ela, na busca pela excelência, pela qualidade, pelo resultado, ela assume uma postura muito masculina. E você pode ver que o papel feminino, né, a importância, como a mulher é bela em todas as culturas. Até nas culturas mais fechadas, elas dão um jeito, aí que eu falo a questão da inteligência feminina, só pode usar tal traje, a burca, por exemplo. Elas dão um jeito de colocar um acessório, fazer uma coisa ficar mais bonita. O homem não. Porque o pensamento é linear. Início, meio e fim. A mulher, ela tem o dom, a dádiva da comunicação. Tanto que a área da fala do cérebro da mulher é mais desenvolvido a área da fala. Sabe por quê? Como eu estava dizendo, a palavra tem poder criador. As mulheres, em todas as culturas, têm o poder criador. E não só a questão de criar, mas de desenvolver. Quando nós falamos, por exemplo, de sentimentos, as mulheres, como ninguém, sabem demonstrar e nos ensinar. O homem, por muitos séculos, algumas pesquisas apontam que ele morre mais ou menos 8 anos antes, justamente por não saber expressar sentimentos. E sentimentos legítimos da raça humana. Que a mulher expressa muito melhor. Que a mulher tem essa sabedoria. Quantas pessoas dariam tudo para ter um pouquinho dessa capacidade que a mulher tem, inclusive de empreender. A mulher é muito empreendedora e isso é natural ao gênero feminino, a questão feminina. Porque a mulher, se ela não tem recursos, ela dá um jeito, ela faz um bordado, um artesanato, ela aprende alguma coisa, ela assiste um programa, sei lá das quantas que ensina a fazer, e ela sabe direitinho o que a clientela dela gosta. Ela sabe de quem gosta de doce de leite, ela sabe de quem gosta de, né, daquele refrigerante tal, da trufa, exatamente. Ela sabe como que a clientela dela funciona. A questão, né, das mães, sendo a mais famosa, a Virgem Maria, né, a questão da mãe. Outro dia assistindo um filme, acho que era um filme antigo, acho que era sobre o Sol de Toscana, então era uma americana que foi e tal, e ela dizia, agora eu entendo a necessidade que os italianos têm de ter uma mãe, porque a mãe, ela tem em si um poder de carinho, acolhedor, que nada no mundo tem. Dentro da mãe cabe, você encontra lugar, você encontra algo firme, algo forte, algo realmente expressivo. Então, é importantíssimo as mulheres buscarem, ao longo da vida, curarem algumas dores da alma. É importantíssimo entender isso, porque no nosso desenvolvimento,
nesse mundo tão competitivo, tão corporativo, tanto de excelência, as coisas mais importantes vão ficando para trás, como as coisas ligadas ao sentimento, como as coisas ligadas ao pensamento, ao intelecto, como as coisas ligadas aos valores que realmente fazem a diferença no mundo. Riqueza não é quanto dinheiro que você tem, mas é se você tem alguém para partilhar ou não. Tanto que a gente ouve aquele famoso ditado, a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro. Né? Riqueza está, então, não no dinheiro ou nos bens materiais, mas na possibilidade da partilha. E a partilha é algo tão importante no gênero humano que as pessoas se tornam melhor a partir do momento que elas começam a partilhar. E não o material. Um abraço, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma reza, uma oração, uma prece. Algo que elas aprenderam de útil e ela partilha. Quantas receitas foram estão nas famílias anos, e quanto mais você partilha, melhor fica. E aí entram as receitas, inclusive, de educação de filho, de respeito próprio. Isso é muito importante. Quando nós falamos de curar as dores das almas, principalmente na questão feminina, nós falamos da mulher olhar para si mesma. E ela olhar quais são as qualidades que ela tem e deixar de lado os vícios, né, de pensamento muito radicais. Tem gente que é assim, eu sou tudo ou nada, 880. Essa pessoa está sempre ou na depressão adrenalinada, parece né, um drogadito, a pessoa 880, né? A pessoa está sempre ali. Comigo não tem meio termo. Meio termo é fundamental. Tá certo que para certas coisas na vida, né, ficar em cima do muro é uma porcaria, mas o equilíbrio, eu não falo de tomar partido, mas a questão do equilíbrio. Quanto um equilíbrio rende na vida da gente? Eu costumo dizer que tem 3 situações que você nunca deve tomar uma atitude na vida. 3 situações. Quando você estiver extremamente cansado, com raiva ou magoado. Mesmo que a resposta seja sim ou não, você vai errar. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Alguém te pergunta, você prefere peixe ou carne vermelha? Se você estiver com raiva, magoado, extremamente cansado, você vai errar. Porque você vai escolher um e vai falar, puxa, eu devia ter pedido outra. Então você precisa desacelerar. A questão do equilíbrio, a harmonia. Outra coisa é o falso sentimento de impotência. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não posso, eu não consigo, não dá. Não existe difícil, existe o que eu vou fazer ou não. Existe o que eu realmente quero. Acredito que a vereadora Neuza, quando se candidatou, não ficou pensando, não vai dar, tá tudo difícil. E as coisas vieram fácil? Não, vieram com luta. Mas valeu a pena? Valeu, com certeza. Né? Então, a pessoa que tem o sentimento de impotência, e é interessante porque parece que algumas pessoas têm o interesse que a mulher se sinta impotente. Porque se ela brilhar um pouquinho, ela é capaz de iluminar uma cidade toda. Então, aí realmente, tem homens que exercem sobre ela esse domínio. Conheço pessoas que são brilhantes, mulheres brilhantes nas suas profissões, mas por serem desvalorizadas pelos seus companheiros ou, né, pelas pessoas que fazem parte da sua vida, elas infelizmente acreditam nessa mentira, nessa falácia. E aí acontece o quê? Não vale muita coisa. Desvalorizou. Então ela se sente impotente. Tudo parece que vai ficar difícil, não dá. E na história, quando nós olhamos, por exemplo, a mulher ela tem uma capacidade de entrega. O homem não tem 1/1000 dessa capacidade de entrega em determinadas coisas.
Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Joana d'Arc, né? A própria Virgem Maria, a Rainha Esther, enfim. A história tem inúmeras pessoas que, em determinados momentos, tiveram uma capacidade de compreensão do outro e uma entrega a um ofício que as pessoas que o circundavam falavam, puxa, que loucura, né? Que entrega total. As mulheres, quando elas entram num relacionamento, elas têm uma entrega tão grande, porque elas têm uma entrega de corpo, de alma, de tudo. Tanto que para sair do relacionamento é mais difícil para a mulher. Mas é importante ela saber o limite. Porque existe uma diferença entre dor e sofrimento. Qual é? A dor, ela é inerente ao gênero humano. É inerente e é importante. Todos nós aqui, em algum momento, sentimos dor. Ou dor emocional ou dor física. E é importante, porque a dor física, por exemplo, nos mostra que tem alguma coisa errada no meu corpo. Então, ela me ajuda a buscar uma ajuda na esfera médica. A dor emocional aponta que tem alguma coisa errada dentro de mim. E também é o indicativo de que eu tenho que colocar um curativo ali. Eu tenho que buscar uma ajuda ali. Já o sofrimento é uma escolha. Por quê? O sofrimento é você fazer a preferência pela dor todos os dias na sua vida. Nós temos 10 dedos. Digamos que um marceneiro vá fazer um determinado trabalho e ampute 2 dedos. Ok, é uma dor. É uma grande perda. Você perdeu parte de si. Isso é dor. Sofrimento é você se esquecer dos outros 8 dedos que sobraram e ficar lamentando uma coisa que já nem existe mais. E na evolução humana, a dor e a separação são muito importantes. É muito importante que as nossas queridas avós, que são mãe com açúcar, um dia partam. Por quê? Senão nós não nos desenvolvemos, a gente ficaria na barra da saia da avó. Porque é gostoso. Quem é que não gosta de tomar um cafezinho com um bolinho de chuva de avó? Quem é que não gosta de colo de mãe? Quem é que não gosta de abraço de tia e tal? E aí vai. Mas é importante um dia partir. A própria natureza nos exemplifica isso, porque quanto tempo dura o período gestacional? Por volta de 9 meses, 9 meses. Depois o corpo da mulher, e a mulher é a única pessoa capaz de compreender, inclusive, o amor de Deus, porque é um amor muito intenso o que a mulher tem com o filho, ela tem que expulsar o filho do corpo dela e cortar o único elo de vida, que é o cordão umbilical. E aí já tem a primeira separação. E por que não fica lá dentro se está tão quentinho? Porque senão morrem os dois. Seria uma catástrofe. Primeira separação, primeira dor, mas não precisa ter sofrimento. E aí a criança vai crescendo. Aí tem outras separações. Deixa de amamentar. Começa então a tomar sopinha, raspinha, tomar chazinho. Aí a criança começa a comer a comidinha, vai para a escola, depois vai para a faculdade, depois casa. São separações e são importantes. Quanto mais a mulher tem conhecimento de si, ela passa por essas fases de uma forma que até pode ter um pouco de dor, porque faz parte do gênero humano, da raça humana, mas não precisa ter sofrimento. O sofrimento é realmente uma escolha. É importantíssimo a mulher, na cura, na busca da cura das questões da alma, ela ter uma questão de enfrentar os seus medos. Seja ele qual for. O Dr. Renato estava falando da questão dos agressores, e que nós temos leis, e que muita coisa mudou, né?
Mas quando a mulher enfrenta esse medo e ela diz, eu vou pôr um não, eu vou colocar um limite nesse sofrimento, eu não quero mais isso para a minha vida. Ela às vezes não tem todos os instrumentos, mas passo a passo ela chega lá. Ela sempre vai ter com quem contar, nem que seja com ela mesma, com a força dela mesma. É interessante que as pessoas sempre buscam um par perfeito. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, é bom, né? Quem não gosta de ter um relacionamento saudável? É bom para a vida. Mas buscam muito antes, né? Antes de buscar em si mesmo, de valorizar-se, buscam no outro. E aí cometem um grande erro. Na história bíblica, por exemplo, quando Deus tem lá Adão, a palavra Adão no hebraico vem de Adamá, né? Adamá é terra. Então tirou de dentro dele a ajudadora e diz para ele, essa é a luz da tua vida. Você sem ela está lascado, né? Essa é a que organiza. Essa é a que te ajuda. Você não é maior e nem menor. Caminham juntos. As pessoas às vezes buscam alguém maior. Está errado. Tem que ser alguém que caminhe junto. Ou alguém menor, para, né, exercer o papel de mãe e tal. Em relacionamento, isso às vezes acontece muito e nunca dá certo. Por quê? Porque você quer um marido, você quer um filho, né? Ou você quer alguém para ter uma vida saudável, ou você vai arranjar um enrosco daqueles que depois, para desrosquear, vai só chamando o Dr. Renato lá para ajudar. Então, eu encerro dizendo um pequeno conto. Diz que há muitos anos atrás um determinado discípulo estava muito apurado, estava com dívidas, e ele chegou para o mestre e disse, mestre, eu estou precisando aí sair aí do SPC Serasa da vida, o que eu faço? Aí o mestre olhou, você está muito endividado, meu filho? Tô lascado. Ele falou, não tem problema. Tirou um anel bonito, falou, esse anel é um anel de ouro. Você vai no Mercadão, vai cedinho, chega lá para umas 7 horas da manhã e me venda. Mas nada inferior a 3 moedas de ouro, ok? Ele, opa, já resolve o meu caso. Então ele vai cedinho no Mercadão, mostra para um, mostra para outro, mostra tal. Milhares de pessoas viram, fizeram a sua aferição pessoal, mas ninguém pagou. E ele volta frustrado no final da tarde, quando o mercado fecha. E o mestre fala, e aí, o que aconteceu? Ele falou, acharam muito caro. Quando eu perguntei eles perguntam quanto vale o show, eu falo 3 moedas de ouro, eles acham muito caro. Aí o mestre falou, não tem problema. No dia seguinte, o mestre chama o discípulo e fala para ele, vamos simplificar. Quando o negócio está muito enrolado, vamos simplificar para resolver. Tá bom. O que vai fazer? Que hora que abrem as melhores joalherias? Lá para umas 10 horas da manhã. Então você vai na melhor joalheria aqui da cidade e leva pro joalheiro para ele fazer uma aferição. E o que ele paga, recebe. Pelo menos você recebe alguma coisa. Quando ele leva pro joalheiro, era uma joalheria muito bonita. Então o joalheiro olha, vê, afere, e diz pro discípulo, falou, olha, meu filho, eu pago 200 moedas de ouro por esse anel, que é um anel muito valioso. Qual é a moral da história? Toda vez que você for no Mercadão buscar o seu valor, nunca vão dar nada por você, porque você ainda não entendeu o seu valor. Quando você for na melhor e maior joalheria da vida, da cidade, dos seus sentimentos, porque serve para tudo. Que tipo de relação eu quero ter? Que tipo de emprego eu quero ter? Que tipo de
vida eu quero ter, que tipo de amizade eu quero ter, que tipo de liberdade eu quero ter. Quando você vai no melhor, lá eles fazem uma aferição justa daquilo que você realmente vale. E que cada uma de vocês, mulheres, possam entender o seu valor e a tua possibilidade transformadora no mundo. E repito, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Dentro de cada um de nós habita um universo de possibilidades. Explorem, olhando para dentro de si, porque como dizia um poeta aí, acho que até o Mário Quintana dizia isso, quando se olha para dentro, aí é que a gente acorda para poder sonhar. Olha que interessante, a gente acorda para poder sonhar. Então que cada uma de vocês, cada um de nós, homens, possamos também olhar para cada uma de vocês como algo extremamente valioso, valoroso que vocês são. E que possamos juntos, homens e mulheres, construir o nosso Mourão, permanecer juntos, como disse lá o Portinari. Valorizem-se, entendam-se, busquem ajuda quando preciso, em todas as esferas. Acho que todos aqui estão abertos para ajudar, para acolher, nem que seja de uma forma não necessariamente psicológica, jurídica, ou, né, mas às vezes com um sorriso, com um abraço ou com uma orientação. Então, jamais se vendam no mercadão da vida, mas busquem a maior e melhor joalheria para entenderem o seu valor. Muito obrigado. Acho que agora aqui não temos nem muita opção para falar, porque tivemos uma grande aula, tanto do Dr. Renato Delova como do Dr. Evandro Alcântara. Foi uma aula que, sem comentários, como eu digo. Ele falou da joia que são as mulheres, e eu digo, ai, o que seria dos homens se não fosse as mulheres? Concordo. Quero aqui agradecer também ao seu Wilson, representando o deputado Guilherme Campos, o Rafa também, assessor do Guilherme Campos, representando. Muito obrigado a ele. Passando também a palavra para o nosso amigo Carlão do PT aqui, fazer uma... Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar aqui os membros da mesa. Eu acho que minha autoestima aqui quase que fica baixa. Eu tive que resistir muito, mas eu achei muito importante a exposição. Eu colocaria um elemento importante, eu acho que nessa discussão, a importância de empoderar as mulheres. Eu acho que empoderar as mulheres para que elas possam não só se defender, mas a sua autoestima, né, também ser melhorada. E, fundamentalmente, o papel que nós temos aqui como legislador de fazer políticas públicas para poder fazer essa reparação. Porque quem comete mais crime contra as mulheres é o próprio Estado, na medida em que ele não pune, né, a violência, na medida em que ele, quando ele nega o direito das mulheres no trabalho, não combate isso, às vezes trabalho igual, salário diferenciado, então as mulheres ganham menos, então acho que é muito esclarecedor. E, por último, eu acho que um papel fundamental desse debate é a questão na educação, porque nenhum homem nasce machista, né? O Estado, a estrutura do Estado é que o leva a educar. Normalmente os pais não ensinam os filhos homens a lavar louça, ensinam as mulheres. Então isso vai virando uma cadeia que nós temos que combater, e o melhor combate eu acho que está na estrutura educacional, que nós precisamos não abrir mão disso, insistir, e acho que foi muito importante a exposição de vocês, que nos ajuda
a trazer elementos para que a gente possa aqui ter mais coragem, mais disposição em construir um mundo diferente através de políticas públicas e de uma nova consciência. Então, parabenizo vocês, acho que foi muito importante, esclarecedora a exposição. Muito obrigado, Carlão. Com certeza. Foi uma aula educativa hoje, de ambas as partes aqui. Eu passo a palavra ao senhor vereador Rossini. Bem, cumprimentar a vereadora Neuza, presidente da comissão, né, pela iniciativa, vereador Carlão, os palestrantes aqui, doutor Renato, doutor Evandro. Carlão, eu saí com a minha autoestima fortalecida, viu? Mas com muitas ou algumas inquietações, né? Em algumas falas aqui, eu acho, primeiro, queria ressaltar, acho que foi o doutor Evandro que disse, né? Nós vivemos numa sociedade cada dia mais louca, uma correria do dia a dia. A gente tem mais recursos à nossa disposição e menos tempo para as coisas, né? Nós não temos tempo para conversar com as nossas esposas, com os nossos filhos, né? Tem uma pesquisa que eu vi outro dia, 52% das famílias dizem que jantam ou almoçam vendo televisão, que seria um tempo sagrado, uma oportunidade rica de diálogo com a família, mas está lá, a novela, futebol, né? As nossas salas, agora, antes as salas, quando não tinha televisão, eram organizadas assim, sofá, para o encontro, né? Para conversa. Hoje, como é que a gente organiza a nossa sala? Tá, né? Bem, enfim, mas de qualquer forma, parece que a gente não tem tempo para algumas coisas. E aí, Neuza, eu queria te parabenizar, e, perdão, esqueci também na mesa aqui com a gente. Eu acho que essa parada para reflexão também é fundamental para nós, inclusive legisladores, né? Eu acho que ter esse momento para ouvir doutor Renato, doutor Evandro, um na área jurídica, outro buscando um pouco do conhecimento da psicologia, né, para interpretar essa realidade que nós vivemos e aí na qual a mulher está inserida, né, e como é que o papel da mulher vem evoluindo, mudando ao longo de toda a história. Aí as duas inquietações que ficaram para mim aqui, que eu queria repartir. Primeiro, essa questão da violência, né, que ainda... Como é que uma sociedade cada vez mais informada, né, como é que homens mais... cheio de informações, com vários papéis, né, continuam a praticar violências como a gente vê todo dia. O duro, a violência visível é a violência física, que acaba gerando o boletim de ocorrência, né? E foi dito aqui, a violência psicológica, moral, feita, né, dentro dos lares, debaixo, enfim, eu não sei, né? Quanto que a mulher ainda é vítima desse tipo de violência, que sofre calada, e, enfim... e impede, às vezes, que ela se desenvolva na plenitude como ser humano. Essa é uma questão. Eu não sei como é que a gente precisa fazer isso mesmo. Quando o Carlão fala em empoderar as mulheres, inclusive, tomar consciência disso, né? Eu acho que é importante. Nós, homens, também, nesse modelo de sociedade patriarcal, nós também sofremos violências, viu? Não é só a mulher que antes não podia votar, não podia fumar, não podia trair... Nem pode hoje, não quero falar que pode, não. Mas na sociedade o homem podia, né? Ele saía com 2, 3, nossa, o cara é garanhão. A mulher saiu, é galinha, não é verdade? Não, tinha até... Mas não é para vocês igualarem esse... Não peguem esses vícios e defeitos de comportamento do homem, não, pelo amor de Deus. Mas o homem também, o Carlão até brincou, o homem não podia brincar com boneca, não podia lavar louça, não podia cozinhar, tinha muitas coisas, isso é coisa de menina, não podia chorar, né? E aí a gente muitas vezes nasceu nem manifestar emoção, sentimento, né? A gente é mais contido. Mas assim, essa questão dessa violência aqui invisível, não sei como é que a gente trabalha isso, não sei como que as leis podem atingir esse campo que é difícil até de ver. E aí também o Carlão, eu ia falar numa coisa, eu acho que sei lá qual seja a solução, ela passa pela educação. E aí o doutor Evandro falou que se a mulher soubesse o poder que ela tem, né? Quem é que vai formar os futuros, os homens de amanhã, os adultos, que vão ser menos violentos e menos preconceituosos, se não, de certa forma, as mães, né? É claro que o papel da mulher na sociedade, que ela mais cedo tem que sair de casa, porque às vezes ela é a principal,
ela ajuda no orçamento doméstico, às vezes ela é a cabeça do casal, né? As nossas crianças estão... Vou usar uma expressão que eu vi outro dia, nós perdemos a educadora primária. Né? Aquela formação de berço parece que não tem mais. Né? A gente precisa de creche, é claro que toda mulher tem direito de trabalhar, deixa o seu filho na creche, né? Mas isso não... A mulher não pode abrir mão dessa condição que é dela, de ser educadora primária. Né? Temos que encontrar tempo. Vocês já são... Não é dupla jornada, é tripla, né? Porque trabalha fora, cuida da casa e tem que cuidar da educação dos filhos. Os homens não sabem fazer isso. Desculpe, eu sou homem e eu posso falar. A gente tem dificuldade, às vezes, de conversar certas coisas com os nossos filhos. Né? É uma coisa... E Deus dotou a mulher dessa condição e dessa capacidade. Vocês precisam exercer isso. Eu acho que seja qual for o futuro, passa pela educação, passa por esse empoderamento da mulher e essa tomada de consciência. Né? Esses homens... violentos de hoje, por que eles foram? Talvez porque não tiveram uma educação de limites, de valores no seu tempo de infância e tal. Estou aqui pensando alto, viu, gente? Nem sei se é por aí que passa. E a mulher é mais forte e poderosa que o homem, sim. O homem só tem capacidade de sentir, expressar seus 5 sentidos, né? Visão, audição, paladar, olfato e tato. E a mulher tem a intuição. É uma coisa... Né? Então, eu acho que se a gente der condição, certamente a melhora da sociedade passa por um pouco disso que a gente viu aqui. Não é só lei, não, mas fazer com que a mulher possa cumprir o seu papel na sociedade. Né? E vocês estão descobrindo isso e nos ensinando a olhar esse lado que às vezes a gente também não sabia ver e não conseguia enxergar. Parabéns aí pelos palestrantes, parabéns. Passando aqui para uma rápida também apresentação do Dr. Regis Vascon. Bom, na verdade eu fui pego de surpresa, a vereadora me convidou para a mesa, não esperava. Quero agradecer, vereadora, pelo seu carinho comigo e respeito ao meu trabalho. Na verdade, os palestrantes que são o brilho dessa tarde, mas eu fico assim, muito inquieto, principalmente com a fala do psicólogo, porque para algumas pessoas é surpresa, para outras não. Eu nasci mulher, nasci do sexo feminino e fiz adequação para o sexo masculino, eu sou homem transexual, porque na verdade a minha psique é masculina e meu corpo é feminino. Então, nessa mesa, dos homens aqui da mesa e também da plenária, eu sei exatamente o que é ser homem, o que é ser mulher, principalmente porque quando eu iniciei o processo transexualizador, o que o psicólogo disse sobre a mudança do comportamento biológico, né, do biológico, do corpo, essa ficou nítida em mim, né? Quando você começa a tomar hormônio, muitas coisas vão acontecendo. Muda a urina, muda principalmente o humor. Então, eu vejo que antes eu era uma pessoa mais dócil, hoje eu sou mais agressivo. E quando eu estou perto da dose, eu tomo o hormônio mensalmente. Quando eu estou perto da dose, esse comportamento agressivo é maior, perto de tomar a dose, porque é a necessidade do organismo. Eu vi que o meu campo visual mudou bastante, desse perceber, entrar na sala e perceber os detalhes. Não perdi totalmente isso, mas mudou bastante. Então, eu concordo que sim, que tem completamente um lado biológico, mas há também um lado social que nós não podemos ignorar, que é a disputa pelo poder. A mulher, como o senhor mesmo provocou, né, a mulher não pode deixar, ela tem um poder muito grande, é claro que ela tem poder. Como também tinha, ou tem ainda, desculpa pela fala, os negros, por isso que foram escravizados pelos brancos. Os brancos perceberam que os negros tinham mais poder. Que os homens, porque os brancos mataram homens negros, porque mexia com a sua virilidade, com a sua masculinidade. Então vamos assassiná-los, porque o homem branco estuprava as mulheres negras, porque a sua mulher branca não dava conta. Muitas vezes, não estou sendo generalizando, mas é a história que, não sou eu, Regis, é a história que diz. Então essa disputa pelo poder, ela foi cruel. E quando o professor traz essa parte do direito, o direito não dá conta disso tudo.
A lei, ela nunca vai ser perfeita. Por mais que o legislador, com meu respeito aos vereadores, por mais que o legislador fique ali meses, até várias sessões e anos pensando na criação de uma lei, ela nunca vai ter a eficácia plena, porque nunca esse legislador vai conseguir prever todas as situações de vulnerabilidades ou de violência para colocá-la na lei. Porque senão seria um pergaminho, não seria nenhuma lei, seria uma coisa imensa. E a aplicabilidade não dá conta, porque quando nossa Constituição diz, e o professor que me corrija, não me lembro o artigo, que entre os princípios da administração pública tem que haver a impessoalidade, isso na prática do exercício da nossa profissão de operador de direito não acontece. Quem quiser, digita no Google, eu não vou saber dizer aqui. Não trouxe também o notebook para poder passar para todo mundo, mas o ano passado nós tivemos aí uma sentença de um juiz de Minas Gerais que disse, ele tem que fundamentar a sentença, é obrigação do juiz, na sentença que a Lei Maria da Penha era desonrosa e inconstitucional. E esse juiz foi... E ainda na sentença ele diz que o mundo é e deve continuar sendo das mulheres. E ele foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, só que o ministro trouxe ele de volta para as atividades, para o trabalho, sobre que argumento, tanto do ministro quanto também do sindicato da categoria de juízes, dizendo que o juiz tem direito à liberdade de expressão. Então, enquanto a gente tratar dessa forma, que a liberdade de expressão está acima da dignidade da pessoa humana, seja ela quem for, nesse caso mulher, nós não vamos avançar no direito, né? Então, nós temos um problema que é a impessoalidade. O que é a impessoalidade? Ah, Regis, você trabalha num centro de referência na Prefeitura de Campinas, sou funcionário público há 14 anos. Lá só funciona juridicamente hoje porque eu estou lá, porque antes todos os operadores do direito que passou por lá não funcionava esse departamento. Então, porque existe o Regis lá trabalhando, hoje funciona? Não, os atos da administração pública não podem ser assim, pessoais, eles têm que ser impessoais. A Casa Legislativa tem que funcionar independente do vereador aqui. Embora sabemos que os vereadores aqui da mesa são extremamente comprometidos, mas se amanhã, espero que não aconteça, espero que sejam todos reeleitos, inclusive, principalmente a nossa vereadora, que é a única mulher na Câmara, isso é um absurdo, né? Então, vão ser reeleitos, mas se acaso aconteça, não forem, ou de repente eles resolveram, né, ir para um grau maior da política, né, da casa para uma outra casa legislativa, então termina aí os trabalhos, a preocupação com a comissão de mulheres, não pode. Os atos da administração não pode ser assim. Então, na verdade, só queria trazer essa reflexão para vocês, que existe uma questão da briga, da disputa pelo poder, ainda existe, inclusive, foi falado na mesa, pelo professor, acredito, não me lembro, desculpa, mas pelo profissional de psicologia, sim, a questão da instituição pública, do Estado. O Estado, na onde eu trabalho, no Centro de Referência LGBT, né, o Estado, o maior índice de violência está nas relações de trabalho. O segundo maior índice, nas relações com o Estado, a violência institucional. O Estado é nosso maior violador de direitos, né? Como enquanto funcionário público, ou enquanto cidadão também, nós revertemos isso. Eu acho que isso é o problema, porque o Estado nós ligamos a TV e vemos, o Estado está abarrotado de corrupção, entre outras coisas. Então, como uma lei, que para mim é uma das melhores do mundo, eu acho que é a melhor do mundo, tá? Como que a gente dá conta de uma lei dessa, a aplicabilidade dela ser perfeita? Não vai ser perfeita nunca, a não ser que nós investamos no quê? Na educação. É isso que nós precisamos. É o que eu tenho falado hoje, principalmente para o movimento social LGBT, que não adianta criminalizar a homofobia. Primeiro vamos educar. Educar as pessoas para não cometer aquele crime, para não cometer aquele erro. Obrigado, muito obrigado, vereadora. Obrigado, Regis. De alta relevância também essa fala para refletir. Muito importante você falar, é uma reflexão, não tenha dúvida disso. E não tem muita coisa para se falar mais, porque foi dito essa aula sem comentário. A gente tem que agradecer muito. Eu acho que é um aprendizado não só para as mulheres, mas também para todos os homens que estão aqui, refletir, pensar,
no que se foi falado aqui, que com certeza muitos pensamentos irão mudar, não tenho dúvida disso. Então eu quero aqui agradecer o Regis, que fez parte aqui da mesa, o vereador Rossini, muito agradecida, o doutor Evandro, eu agradeço muito, foi muito importante, foi uma aula que eu não esperava, te confesso. Ao doutor Renato Delova, foi um prazer imenso em conhecê-lo e a sua aula. Eu fiquei impressionada, na verdade, de fatos que a gente, às vezes, é relevante, mas você expôs de uma forma aqui que deixou a gente até a autoestima melhor, com certeza. O vereador Carlão também, agradeço a presença dele aqui também, com a sua fala muito importante. Agradeço todos os assessores aqui, todos presentes aqui, os meus assessores especial que ajudaram, na verdade, a trazer essas duas pessoas maravilhosas aqui. Todos que estão aqui, agradeço de coração. E termino essa nossa comissão aqui com um grande abraço a todos e pedindo sempre a Deus que nos ilumine e dê sabedoria para continuarmos nessa luta. Muito obrigada. Olha, eu acho que a gente teve uma verdadeira aula, né, de educação também, o mais importante. Mas foi como que eu posso falar? Um aprendizado para muitas pessoas, não só pelas mulheres, mas para os homens também, não tenho dúvida disso. A violência ela é notória, né? Aquela física. A moral e aquela subjetiva, ela pode ser trabalhada justamente nessas atividades da Comissão Permanente da Mulher, que são ambientes propícios, né, para poder discutir a possibilidade de educação, da melhor formação de homens e mulheres, no sentido de reconhecer exatamente a diferença da outra pessoa e a dignidade da outra pessoa, e todos agirem de uma maneira igualitária dentro de um ordenamento jurídico. Olha, o Brasil tem muitas leis, né? O importante, na verdade, não seria nem a formatação de novas leis, mas fazer que as leis já existentes tenham efetividade, né? A Lei Maria da Penha, ela aparece agora, mas o que se tratava acerca da violência contra a mulher era o juizado especial criminal, que os crimes contra a mulher eram, na verdade, de um menor potencial ofensivo, e agora trata da Lei Maria da Penha. Mas nós temos também o Código Penal. Então, de leis, nós estamos suficientemente tranquilos. Nós precisamos mesmo mudar a mentalidade. Exatamente. Melhor do que lei seriam atividades de palestras, debates, atividades como essa da comissão. Eu acho que isso é muito mais importante do que a formatação de novas leis. A sociedade entra não só no apoio nas questões das leis, mas também na questão da denúncia. Se você sabe, por exemplo, de uma vizinha, um parente que sofre com agressões, sejam elas sexuais, morais, psicológicas, agressões físicas, é dever do cidadão, né, da pessoa que se considera cidadã, denunciar, porque as políticas públicas estão aí justamente para isso. Isso nós estamos falando na questão da punição. Mas antes disso vem a questão muito importante, que é a questão educacional. A primeira escola é o lar. E a mulher, ela tem um papel fundamental, porque ela é a ponte que liga entre os dois mundos. E os homens aprendem a respeitar quando a mãe também aprende a colocar limite naquilo que os filhos fazem, né? E é fundamental nessa primeira escola que seja fortalecido as relações e principalmente as demonstrações de respeito à mulher, aos mais velhos, enfim, a todas as diferenças. Mais ou menos o que nós falamos ali. As diferenças, elas existem no mundo todo, mas há a possibilidade, sim, que nós devemos buscar de viver harmoniosamente, independente de todas as diferenças que existam.